Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologias de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. E hoje o nosso programa está sendo gravado diretamente do Centro Hospitalar Santa Mônica. E nós vamos conversar com o Dr. Gustavo Barreto, que é ortopedista, sobre as dores no quadril. Parece que é um assunto para pessoas da terceira idade, mas ultimamente a gente tem ouvido pessoas de idade média reclamarem dessa dor. E a gente veio até aqui para entender um pouquinho mais como funciona o nosso quadril. Doutor, obrigada por nos receber aqui para falar de um assunto que é extremamente importante. E às vezes a gente sente a dor, mas nem sabe do que está sentindo aquela dor. Primeiramente eu queria agradecer o convite, fico muito feliz de estar aqui falando um pouquinho sobre essa especialidade que eu trato, que eu acompanho e que eu vivencio todos os dias. Tá? Pois é, doutor, o nosso quadril ele tem articulações. Como é que funciona essa articulação, essa estrutura do quadril? Então vamos lá, o quadril, na verdade, ele é composto de dois ossos, né? Ele é a associação do fêmur com o acetábulo. O fêmur é o osso da coxa, sim, que a gente tem, que é o maior osso do corpo humano, que se articula na pelve. A gente confunde muito até esses dois termos, pelve e quadril. O que é pelve e quadril? Sim. Pelve é o osso inteiro da nossa pelve. Quadril a gente tem dois, o quadril direito e o quadril esquerdo. Uhum. E essa junção do osso da pelve, que é o acetábulo, com o maior osso do corpo humano, que é o fêmur, ele forma o nosso quadril, que é uma articulação complexa, que tem vários grupos musculares nessa área, que é responsável pela nossa marcha, que é responsável pelo nosso dia a dia, pela nossa caminhada, entre tantas outras funções. O nosso corpo, com o passar dos anos, ele envelhece. O nosso quadril, ele também envelhece? Como é que ele começa a apresentar sinais de que, de repente, ali tem algo errado? Bom, eu sempre brinco com meus pacientes que desgaste, que é o envelhecimento natural da cartilagem, não é doença. Uhum. Assim como nós temos cabelo branco, sim, as pessoas têm rugas, nós temos sinais dos passares dos anos, a articulação também tem. Não só a articulação no quadril, qualquer articulação, qualquer junta tem sinais de envelhecimento, que é o desgaste. Mas isso é algo natural. Tá? Isso é bem importante. Eu sempre digo que ter um desgaste não é doença. Ele se transforma em doença a partir do momento que esse desgaste se transforma em algo doloroso. Se nós temos um desgaste que vira doloroso, aí sim passamos a tratar. Isso não necessariamente acontece com a idade, né? Eu tenho muitos pacientes de 20, 30 anos que já têm desgaste. E, claro, com o passar dos anos, os pacientes de 60, 70 anos também têm desgastes. E isso é, como eu falei, é natural para estes pacientes, mas para aqueles pacientes em que isso se transforma em algo doloroso, a gente tem que passar a tratar. Pois é, doutor, mas quando acontece aí, por exemplo, com uma pessoa de 20 e poucos anos aí que está no auge da idade, começa aquela dor, é um fator genético? Por que a dor está começando tão cedo nela, se de repente era uma coisa que a gente esperava para começar lá nos 60? Pois é, as pessoas sempre pensam
que doenças do quadril são sinônimos de doenças de idosos, né? Isso é uma grande falácia, né? Então, tem 2 fatores principais para um paciente jovem me procurar, né? Pacientes que têm doenças desde que nasceram, por exemplo, desde a infância, desde muito jovens. Certo. Então, mesmo com 30 anos de idade, um paciente, por exemplo, que tem uma sequela de uma doença que ele teve aos 10 anos de idade, ele já tem 20 anos de doença no quadril. Então, às vezes a gente pensa, nossa, mas é tão jovem já com problemas de quadril. Mas se esse paciente tem problema desde os 10, ele já tem 20 anos de doença de quadril. Então, em relação a tempo de cartilagem no quadril, esse paciente já não é jovem, já é uma cartilagem muito judiada. Sim. E o segundo motivo pelo qual um paciente jovem me procura são algumas malformações que acontecem na própria articulação que eu estava comentando. Nesse próprio encaixe entre o fêmur e o acetábulo, que é a articulação do quadril, é muito comum a gente ter um mau encaixe dessas 2 estruturas. Isso se chama impacto fêmuro-acetabular. Ou seja, numa tradução, eu sei que é um nomezão grande, né? Para os nossos espectadores entenderem que impacto fêmuro-acetabular quer dizer nada mais, nada menos que o fêmur bate no acetábulo. De alguma maneira, biomecanicamente falando, esse quadril ele não foi bem moldado e a estrutura do quadril se bate. Sim. E ele se machuca. E ele vai se machucando pouco a pouco. E de novo aquilo que eu estava falando lá no começo. Agora você imagina um rapaz que tem essa má formação, o quadril, ele chega à configuração dele aos 16 anos em média. Então um rapaz com 36 anos que joga futebol, que tem uma vida ativa, que pratica academia e que o quadril se bate há 20 anos. E aí começam os problemas do quadril se desenvolverem de uma forma mais precoce e não apenas nos pacientes idosos, como se imagina. E nesses casos, a artroscopia, ela é indicada? Como é que ela funciona? Ela vai dar uma qualidade de vida maior? Perfeito. A artroscopia de quadril é uma cirurgia que hoje é o tratamento padrão ouro, ou seja, o melhor tratamento para correção de impacto fêmuro-acetabular para pacientes que têm lesões na cartilagem e lesões no labrum, que é a vedação do quadril, para esses pacientes jovens. Porém, existe uma grande confusão. Muitos pacientes me procuram achando que a artroscopia é um bom tratamento para desgaste. Muitos pacientes chegam aqui, doutor, eu tenho desgaste, será que eu consigo tratar por cirurgia por vídeo, que é a artroscopia? Sim. E a resposta é não. Na verdade, a artroscopia é um excelente tratamento para tratar esse mau encaixe que eu estava falando. Então, se o quadril ele não se encaixa perfeitamente, a gente trata isso de uma forma artroscópica, a gente entra com uma câmera de vídeo, a gente faz a correção do osso e das lesões, não só do osso, mas a correção de todas as lesões que essas batidas que o osso dá ao longo da vida, tudo lá dentro feito por cirurgia por vídeo. Sim. Mas tem coisas que a gente não consegue corrigir. Tem coisas que, como eu estava falando antes, tem coisas que são da natureza, tem coisas que a idade vem, tem coisas que já passou do ponto de ser tratado. Como eu falei, a própria idade. Não existe nenhum remédio para tratar idade avançada. Então não existe nenhuma artroscopia para corrigir desgaste avançado. Então, a artroscopia é um excelente e melhor tratamento para impacto, mas para desgaste, para artrose, não funciona. E nesses casos, a pessoa ela vai ter que conviver com a dor, com aquela sensação de que algo não está legal no próprio organismo? Bom, para essas pessoas que têm já o desgaste estabelecido, né, então, claro que não. A gente tem que tratar, com certeza. A gente sempre divide os pacientes que têm desgaste em leve, moderado e avançado. Claro, existem subclassificações, mas eu sempre tento deixar isso de uma forma mais tranquila do paciente entender. E como tudo na vida, tem o leve, o moderado e o grave. Para aqueles pacientes mais avançados, é cirurgia. A gente vai fazer uma prótese total de quadril. Sim.
Isso certamente é o melhor tratamento na literatura. É uma cirurgia que tem um resultado espetacular. É considerada a cirurgia do século XXI. É a cirurgia com maior índice de satisfação da história da medicina. Porque o paciente chega no seu consultório mancando, com dor, sofrendo, com dificuldades para realizar atividades do dia a dia, dificuldades para realizar aquilo que ele fazia de forma natural. E depois que opera, em questão de dias, ele volta a fazer tudo aquilo. Então é uma cirurgia que reabilita o paciente. Isso é algo que transforma a vida do paciente mesmo. Claro, isso é reservado para aqueles pacientes com desgaste moderado para avançado. Sim. Para aqueles pacientes que têm desgaste leve ou leve para moderado, a gente tem outras terapias. Sim. A gente tem suplementos alimentares, ou a introdução de suplementos vitamínicos, suplementos de cartilagem, que a gente tem as medicações, que é a glicosamina, ou até os próprios colágenos, falando de coisas mais modernas, mas também as mudanças de hábitos de vida, como melhorar a dieta, realizar atividades físicas de forma rotineira, ter um nutricionista, um educador físico te acompanhando, o que parece fácil, mas é mais difícil às vezes do que passar remédio, né, para os pacientes. É verdade, mas uma pessoa que tem aquela dor que não é o caso de cirurgia de prótese, ela vai conseguir, por exemplo, realizar exercícios de alto impacto, caminhar 1 hora por dia, subir e descer a escada, fazer todas aquelas coisas que pra gente é tão normal? Consegue sim. O objetivo, então, do tratamento é devolver em todas as fases do desgaste. O objetivo é sempre devolver para o paciente as suas atividades diárias. Uhum. Então, essas atividades que você falou, de caminhar, fazer atividade física, sim, a gente consegue devolver. Como eu estava falando no começo dessa entrevista, não é o desgaste que é a doença. Entenda que o desgaste ele vem vindo para todas as pessoas. Não é o desgaste que causa dor. O problema que acontece é a inflamação que o desgaste causa. Sim. O fato de ter atrito osso no osso. Então, neste momento, um paciente que chega com dor, no começo a gente trata a dor. E depois a gente começa a estimular ele para atividade física, para ganhar o reforço, juntamente com os condroprotetores. Hoje em dia, mais modernamente falando também, a gente tem feito muito a terapia viscobiológica, que é a viscosuplementação das articulações. Sim. O quadril e o joelho são as principais articulações que a gente infiltra hoje em dia, tá? Então, o que é essa viscosuplementação? Nada mais é do que você fazer uma infiltração de um produto, que é o ácido hialurônico, dentro dessa articulação. Sim. E esse ácido hialurônico, ele tem um efeito de melhorar a lubrificação, ele melhora a parte biológica e melhora a dor. Então, essa sensação que você está falando, o paciente vai ficar, mas eu vou ter medo, meu joelho vai bater. Quando você faz um ácido hialurônico para esse paciente, já diminui o impacto, já diminui o contato, já diminui o atrito e diminui a dor. Na hora. Quase que, não digo instantâneo, mas em poucos dias o paciente já está bem melhor. E essa reaplicação do ácido hialurônico vai ter que ser anual, vai ter que ser a cada 6 meses? Qual é a durabilidade? Porque o paciente também vai ter que se programar para não voltar a sentir dor e voltar para o médico antes que o efeito total termine. A média durabilidade que a gente vê nessas medicações, independente aí do peso molecular, que tem várias nuances dentro dessas medicações, mas a média que os fabricantes nos colocam é cerca de 1 ano. Certo. Tá? Porém, isso médias não representam pacientes. Eu sempre digo, a gente não trata números, a gente trata pessoas. Tá? Então, eu não costumo infiltrar, por exemplo, um paciente que está sem dor. Então, porquê. Exatamente, eu não coloco uma agulha num quadril, num joelho, num paciente que está sem dor. Então, como que eu lido com isso?
paciente que tem desgaste, que tem uma artrose ali leve a moderada, que faz tratamento comigo, eu faço infiltração de ácido hialurônico, a gente introduz a nutrição, a dieta, a educação física, os condoprotetores, e esse paciente segue a vida dele, vai para academia, tudo. Ele não precisa necessariamente voltar em 1 ano para fazer, até porque muitas vezes tem paciente que fica 2, 3 anos e não sente dor. A literatura não nos contraindica refazer até 2 vezes ao ano. Sim. Mas tem paciente que vem fazer comigo a cada 3 anos. Tem paciente que faz comigo realmente todo ano. Tem paciente que vem fazer sempre antes do Natal, antes de tirar as férias de final de ano, porque se sente melhor. Mas não existe uma data de validade, não é igual um produto de geladeira, que tal dia vence, né? Isso é uma coisa que a gente tem que ir acompanhando. Mas eu sempre digo, eu só trato pacientes que estão com dor. Se está sem dor, eu não vejo grande valia em filtrar o paciente. É mais clínico do que a durabilidade no medicamento. Muito bem, se você sente qualquer desconforto, qualquer dor, aqui no Santa Mônica Imagem você pode fazer os seus exames de imagem e poder ser diagnosticado aí com o problema que for e também ter a solução para essa dor. Então, na hora dos seus exames de imagem, Santa Mônica Imagem. A gente vai fazer uma pequena pausa e já retorna. Na dianteira da medicina diagnóstica, o Santa Mônica Imagem apresenta um novo marco, a chegada da ressonância magnética Lumina 3 Tesla com inteligência artificial. Agora, é fácil ter acesso à mesma tecnologia encontrada nos melhores hospitais do mundo, representando cuidado de saúde mais avançado, personalizado e confiável para você e sua família. A sua jornada para um cuidado de saúde de classe mundial começa aqui no Santa Mônica Imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. O nosso programa tem um oferecimento da Unimed Erechim. Na hora de cuidar da sua saúde, a Unimed possui planos de saúde para todos os bolsos. Então é só você entrar em contato pelo telefone 3520-6100, conhecer todas as modalidades de plano de saúde, fazer o seu plano de saúde e usufruir de todos os profissionais que nós temos em Erechim e na região. Também o Master Supermercados, que cuida da sua alimentação para que você tenha qualidade de vida. E a gente está falando hoje justamente sobre esse tema, sobre a qualidade de vida na ortopedia. E nós estamos aqui com o Dr. Gustavo Barreto e ele está nos dando orientações sobre dores que tiram o nosso sono muitas vezes, que são as dores no quadril. Doutor, às vezes a dor é tão intensa, o sofrimento é tão grande da pessoa que ela vem para o médico e ela precisa realmente fazer uma troca no quadril, colocar uma prótese. Como é que é escolhida essa prótese para este paciente? Existem modelos, existem tipos para pessoas mais baixinhas, mais altas, mais magras, mais gordinhas? Perfeito. Isso é sempre uma dúvida, né? E os pacientes muitas vezes mandam mensagem: doutor, eu preciso fazer uma prótese, quanto é, aonde vai ser, como? Mas a prótese de quadril não é algo igual comprar um carro, né? Sim. Prótese de quadril é algo que tem que ser adaptado ao paciente. Então realmente existem inúmeros tipos de prótese. Questão de tamanho, tá? Questão de tamanho, todas as próteses têm do número do menor número ao maior. Tem tamanho para pessoas de baixa estatura até da maior estatura para todos os implantes. Então isso já não é tanto problema. O que varia realmente o tipo de prótese, se ela vai ser cimentada, se ela vai ser não cimentada, se a gente vai usar um implante que tenha cerâmica, se ele vai ser uma articulação de metal. Tudo isso é mais uma questão do paciente e da estrutura óssea desse paciente. Então esses são os principais fatores que influem a escolha e a decisão do implante.
Então, hoje em dia, nós temos implantes que duram 30, 40 anos na literatura com segurança. Então, naturalmente, se a gente vai pegar pacientes mais jovens, a gente tem que escolher implantes que vão dar durabilidade, conforto e segurança por muito tempo. Então, isso não pode ser, uma prótese não pode ser algo único. Ele tem, cada implante tem que ser individualizado. Então, cada paciente que vem no meu consultório, a gente individualiza, a gente vê junto a estrutura óssea, a gente vê a idade, a gente vê a condição clínica do paciente. Sim. A gente vê a capacidade física, se o paciente é atleta, se faz atividades de alto impacto. Tem pacientes que não têm musculatura, tem pacientes que são atletas de alto impacto, como lutadores de jiu-jitsu, tem pacientes com sequelas de doença. Então, cada paciente desse tem que ser individualizado. Sim. Então, cada paciente desse ganha um tipo de implante. E isso é feito pela gente no dia a dia no consultório. A gente tem aqui na sala do doutor uma prótese, um modelo de quadril aí com uma prótese. Então a gente vai entender um pouquinho melhor como é feito esse procedimento. Então, esse é o nosso quadril. Todos nós temos um quadril dessa forma. Perfeito. Então, como eu falei, né? A gente tem um osso que é a pelve, aqui é a coluna, a pelve. Nós temos 2 quadris. E esse aqui é um modelo bastante interessante que mostra um paciente que tenha desgaste, como que ele é e como que ele fica depois da cirurgia. Muitos pacientes me procuram e perguntam: doutor Gustavo, o que é a prótese de quadril? Porque esse é um termo muito estranho no nosso português, e ele é um termo estigmatizado. Verdade. Porque a palavra prótese é a mesma palavra que é usada, por exemplo, com uma amputação de perna. Então, um paciente que tem uma amputação, ele ganha uma prótese de perna. E um paciente de quadril, que vai fazer uma prótese de quadril, ele ganha uma prótese de quadril, assim como no joelho, assim como no ombro. Então, essa palavra ela é muito estranha ao vocabulário português, tá? Mas a prótese de quadril, pessoal, nada mais é do que a substituição dessa cabeça do fêmur aqui, que está doente, dessa parte do fêmur, e claro, o encaixe dele aqui dentro também, que está doente por desgaste, por um implante protético. Então, essa substituição da cabeça do fêmur doente, que é a prótese total de quadril. Isso que faz o paciente deixar a dor conosco. Verdade. Doutor, é possível de repente o paciente trocar a prótese só de um lado do quadril ou geralmente tem que trocar dos dois? Vai ter o desgaste no outro lado também? Não necessariamente, tá? O desgaste não é algo uniforme, né? Quando a gente imagina desgaste, a gente imagina algo relacionado ao envelhecimento. Então a gente imagina um fio de cabelo branco, por exemplo, que nasce de um lado da cabeça e nasce do outro. Mas isso não é verdade. Então, como a gente comentou no começo da entrevista, que tem algumas malformações de quadril, então essas malformações de quadril normalmente acontecem de um lado só. Outra coisa que influi muito é o trabalho do paciente. Se o paciente ele pega mais peso numa perna, de um lado do corpo, geralmente o desgaste acontece mais no membro dominante. Afinal, é a perna que a gente mais usa. Não necessariamente o paciente vai ter prótese dos dois lados. Certo. É bastante comum a gente ter pacientes com apenas um lado doente, sim, mas também é bastante comum ter os dois lados. Isso é uma coisa individualizada, mas o desgaste é uma doença multifatorial que está relacionada a hábitos de vida, à genética, ao próprio envelhecimento, a hábitos alimentares. São muitas coisas que influem no desfecho do quadril. Algumas pessoas ficam meio inseguras quando a gente fala de colocar uma prótese de quadril porque tem medo da perna ficar encurtada. Isso é um mito ou em alguns casos ela pode encurtar? Na verdade, a prótese de quadril ela vem com o objetivo de corrigir a perna do paciente. O paciente, quando nos procura para fazer uma prótese de quadril, ele tem um objetivo: tratar minha dor. Esse é sempre o objetivo
de quem me procura. Doutor, eu estou com dor na minha perna e está me limitando. Mas quando eu faço a prótese de quadril, eu tenho 4 objetivos. 1, tratar a dor. 2, corrigir o tamanho da perna do paciente. Eu faço isso para todos os pacientes. A grande maioria dos pacientes que já tem desgaste aqui, a cartilagem toma cerca de 1 centímetro do paciente. Quando o paciente não tem essa cartilagem, ele já perde 1 centímetro. Se o paciente já começa a comer osso aqui em cima, ele chega a perder 2, 3, 4 centímetros de altura. Quando eu faço a prótese de quadril, eu devolvo para esse paciente o tamanho real que ele era. Sim. Tá? Então, isso é um mito, respondendo a sua pergunta. A prótese ela não deixa a perna mais curta. Na verdade, a perna do paciente já está mais curta antes de operar e ela volta ao tamanho normal, ela cresce depois da cirurgia e deixa do mesmo tamanho que a outra, né? Eu sempre deixo do mesmo tamanho que a outra. O terceiro objetivo que eu tenho na cirurgia é fazer o paciente voltar a ter as atividades que tinha antes de começar a ter dor. Sim. Né? E 4, voltar a fazer aquilo que ele gosta, as atividades que ele deseja, os esportes que ele quer. Então isso que a gente tem como objetivo numa prótese de quadril e não somente tratar a dor. Doutor, geralmente quando tem esse desgaste aí no quadril, fica batendo o osso na cartilagem, é isso? A cartilagem ela acaba ficando danificada. A prótese tem cartilagem? O que vai fazer esse balanço? Esse jogo. Tá. Isso também é uma pergunta muito comum no consultório. Eu vou desmontar a peça aqui para vocês verem, tá? Uma peça um pouquinho complexa, mas eu vou mostrar aqui para os espectadores. Então aqui, o desgaste, pessoal, é isso aqui que vocês estão vendo vermelhado aqui, tá? O osso aqui tem a cartilagem, que é essa parte esbranquiçada. Certo. E quando ele começa a ficar doente, ele começa a perder a cartilagem. E essa parte vermelha representa que o osso está batendo no osso. Aqui eu não sei se vocês vão conseguir ver bem, mas ele está lá dentro batendo osso com osso dentro dessa parte. Isso é a falta de cartilagem que faz a dor. Ele ainda tem um pouquinho de cartilagem aqui, todo mundo vai ter ali de 1 a 10% de cartilagem ainda quando faz prótese, até porque nem todas as áreas batem lá dentro. Por exemplo, aqui embaixo, a gente não vai bater o quadril aqui embaixo. Sim. Vai sobrar um resquício de cartilagem, mas que não é uma cartilagem funcional. Para fazer a cirurgia do quadril, a gente tira toda a cartilagem, notem que o outro lado já não tem mais cartilagem. Certo. A gente tira toda a cartilagem e a gente coloca um implante protético. Isso aqui é um modelo em que a gente coloca uma prótese de quadril, aqui ele deu uma travada, ele coloca uma prótese de quadril em que ele articula dentro desse próprio implante. Vai fazer movimento. Perfeito. Então a gente tem essas articulações que aqui dentro, aqui ó, isso aqui ele fica preso dentro do quadril. Sim. Essa parte que é dentro do acetábulo, essa parte aqui fica dentro do fêmur. E o que faz o quadril girar? O que faz ele dar o jogo? É a articulação aqui, a cabeça. Isso aqui ele está representando uma cabeça de cerâmica que está substituindo a cartilagem. E esse aqui ele vai se articular na parte de cima. Claro, essa peça estaria em cima, mas vocês não conseguiriam ver com o modelo aqui. Então eu vou mostrar aqui, ó. O paciente ele caminharia assim, ó. Então, sim, isso que faz o jogo. E hoje em dia, esses implantes, eles têm uma lubrificação tão alta e um baixíssimo coeficiente de atrito, sim, quase tão bom quanto uma articulação nativa. Então esse atrito é tão baixo que dura 30, 40 anos, hoje em dia alguns implantes sem nenhum desgaste. Que então, fantástico. É isso que faz a perna andar. Pois é, doutor, já que estamos falando de quadril, aí já vamos entrar num outro assunto, a fratura de pelve. Geralmente pessoas idosas têm e jogadores de futebol também às vezes reclamam. Teve uma fratura na pelve, o que realmente isso significa e qual é o risco? Bom, vamos lá. De novo, como eu falei, a principal fratura no idoso, vou usar esse aqui como modelo, não é exatamente na pelve, certo, é no quadril.
né? 98% das fraturas do idoso na região pélvica e quadril são nesta região aqui. É no colo do fêmur ou na região intertrocantérica, que está aqui, ó, que são entre esses dois ossinhos que estão aparecendo aqui. Então as fraturas que são aqui ou que são aqui, essas são as principais fraturas do idoso. Isso aqui são fraturas que acontecem pela osteoporose. A osteoporose nada mais é do que uma fraqueza do osso nesta região, tá? E com quedas simples, quedas do dia a dia, que para mim, para você, a gente vai cair, vai ficar com um pouquinho de dor. Para aquele paciente que já tem mais de 75 anos, que já tem uma osteoporose, esta região aqui fica tão fragilizada que ela quebra. Então essas fraturas que são as fraturas do quadril, as fraturas do quadril no idoso, são fraturas que normalmente estão relacionadas a um paciente que já está relativamente debilitado. Então, claro, ele tem osteoporose e muitas vezes ele tem outras coisas por trás. Ele já tem problemas cardíacos, ele já tem problemas pulmonares, renais, que culminam junto a essas fraturas aqui. Fraturas de pelve também podem acontecer. Também às vezes acontecem no idoso, nestas porções, que são os ramos púbicos e isquiáticos, mas são fraturas de menos gravidade. Essas fraturas normalmente nessa idade são conservadoras, que não precisam de cirurgia, como as fraturas de quadril, e essas fraturas nessas regiões, elas são tratadas como fraturas de costela, são tratadas apenas com analgésicos e uso de andador. Mas as fraturas do quadril em idoso são exclusivamente cirúrgicas, todas elas, independente da idade, tá? Eu já operei pacientes com mais de 100 anos de idade. Olha que legal! E se recuperou bem? Sim, se recuperam muito bem. Tá? É até estranho falar muito bem num paciente de mais de 100 anos, mas eu já operei alguns pacientes, plural, com mais de 100 anos de idade. Tá? Então, porque essas fraturas, como eu falei, elas estão muito relacionadas ao passar do tempo. Verdade. Então, quanto mais idoso você é, mais chance de quebrar o quadril você tem. E a pessoa que passou, doutor, pela cirurgia, a recuperação dela vai ser rápida? Vai levar meses? Vai ter que fazer fisioterapia? Quais cuidados ela vai precisar ter após essas cirurgias aí, que são delicadas, né? São delicadas. Então, o objetivo de qualquer cirurgia no idoso é sempre reabilitar o mais rápido possível. Sempre, sempre, sempre. A gente tem que fazer o idoso sair da cama. Verdade. O idoso acamado complica. Então, o nosso objetivo é que esse paciente que quebrou, ele tem que ser operado o mais rápido possível e reabilitado de forma mais rápida possível. Então, como que é o pós-operatório? Esse paciente, por exemplo, operou hoje de manhã, de tarde, a minha equipe de fisioterapia já está mobilizando e levantando esse paciente, independente da idade. Assusta? Sim, assusta ver um paciente de 90 anos de idade em poucas horas, pelo menos sentando, se levantando, mas sim, esse é o tratamento. Por quê? Porque esse paciente que senta, que levanta, que caminha de forma precoce, ele é um paciente que não vai ter pneumonia, que não vai ter infecção urinária, que não vai fazer escara, não vai fazer ferida e que vai se recuperar bem. Por isso que os implantes ortopédicos, os implantes de cirurgia do quadril, cada vez mais são mais modernos para reabilitar o paciente. Não é só a prótese de quadril no paciente jovem que faz ele caminhar no mesmo dia. É para todas as idades, inclusive o paciente de 80, 90, 100 anos de idade. Esse paciente tem que levantar para evitar qualquer tipo de complicação. Ele chega a dar um susto na família, né? Porque estava lá com dor, não queria nunca se movimentar e de repente sai da cirurgia já caminhando, feliz da vida até. Perfeito. É isso. E sempre existe uma grande insegurança da família. Porque quando eu chego no quarto e falo para um filho, para uma neta, que a mãe, que a avó tem que levantar, assusta. A gente vai ver uma senhora de 85 anos, quebrou o quadril ontem à noite, operou hoje cedo e de tarde tem que sentar, tem que levantar, assusta e fica assim, muitas coisas. Como é que a gente vai levar para casa? Como é que
como é que vai embora, como é que vai ser em casa. Então, por isso que a gente tem toda uma equipe, é uma terapia multidisciplinar no hospital. Então, isso é uma tarefa multidisciplinar. Então, eu tenho uma equipe de fisioterapia, uma equipe de enfermagem, toda uma equipe que vem comigo para poder ensinar essa família, para poder ajudar esse paciente a levantar e ajudar a família a entender que esse paciente pode ir para casa com segurança. Sim. Porque em casa esse paciente vai ter muito menos risco de complicação que dentro de um hospital. Com certeza. Então o nosso objetivo é levar esse paciente o mais rápido possível para casa. A gente sabe de infecções hospitalares, a gente sabe de várias coisas que podem acontecer dentro de um hospital. Sem contar que o idoso fora de casa, ele fica um pouquinho confuso, né? Ele esquece onde ele está. Então a gente tem o objetivo de botar esse paciente o mais rápido possível em casa, na cama que ele gosta, comendo a comida que ele gosta, vendo a TV que ele gosta, para que ele volte à rotina normal dele e siga uma vida normal e saudável. Tá? Então, nosso objetivo é sempre reabilitar o mais rápido possível esse idoso. Dr. Gustavo, obrigada por nos receber aqui no seu consultório e quero parabenizá-lo também por esse trabalho tão bonito que o senhor tem feito. Ouvindo o senhor falar, é emocionante saber que pessoas que estavam às vezes até depressivas por causa da dor, de repente estão bem, estão ali brincando com os netos, estão fazendo atividade física que gostam, estão viajando, aproveitando a vida com uma cirurgia feita aqui em Erechim, com um profissional altamente qualificado, que pensa no bem-estar do paciente, não somente enquanto ele está ali. E o senhor pensa assim com esse carinho e se percebe na sua fala assim, o quanto o senhor se sente realizado quando vê um paciente recuperado. Parabéns e obrigada por nos receber aqui. Muito obrigado. Isso é uma das grandes recompensas da cirurgia do quadril. Verdade. É poder reabilitar um paciente. Você não sabe quantas vezes eu escuto na minha vida: se eu soubesse, eu tinha operado antes. Eu escuto isso quase todas as semanas da minha vida. Os pacientes que, por medo, por várias questões, como você mesmo falou, o mito da perna vai ficar curta, vários estigmas que a cirurgia do quadril traz do passado, que já foram desmistificados, quando o paciente que está precisando resolve enfrentar, resolve aceitar que precisa de uma cirurgia, a vida melhora. Então, eu tenho pacientes que já estavam em cadeira de roda e que hoje trabalham de forma normal, pacientes que não conseguiam fazer atividades, não conseguem ter relações, não conseguem ir no mercado fazer uma compra e hoje tem vida normal. Então, a cirurgia do quadril proporciona em diversos âmbitos qualidade de vida. Desde aquele paciente jovem que tem o problema da infância, eu consigo dar uma vida adulta para ele sem dor. Desde aquele paciente idoso que tem um desgaste e que começou a perder qualidade de vida, eu faço a cirurgia para devolver a qualidade de vida. E desde aquele paciente muito mais idoso que quebrou o quadril e que precisa ser reabilitado. Em todos esses âmbitos, a gente devolve qualidade de vida, cada um da sua maneira, mas de forma cada vez mais próxima. Sim. E sempre com mais tecnologia e sempre ofertando o melhor para esses pacientes. Muito obrigada. Eu agradeço. E se você sente dor, não perde tempo. Vem fazer uma consulta, vem resolver o teu problema, porque você vai ver, a vida vai ter outras cores. Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa.
Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed.